Hoje, dia 16 de novembro de 2009, estou aqui com meu amigo Reginaldo Nascimento. Bom, Reginaldo, Tudo bem, é sempre um prazer receber vocês e falar da nossa história, né? obrigado por ter concedido a entrevista aqui na tua casa. Estamos aí na caminhada aí. Eu, Marcelo de Paulo Diegues, historiador, mais uma vez estamos aqui fazendo uma entrevista. E no início da minha entrevista eu vou fazer uma ficha sua no site lá. E você falasse para nós o seu nome completo. Meu nome é Reginaldo Inácio do Nascimento. Você nasceu em que data e local? Eu nasci na cidade chamada Anápolis, lá no estado de Goiás, 4/11/74. 64. E você joga sempre na mesma posição, desde garoto? Como é que... Não, na verdade eu comecei como lateral direito, no Matsubara. E aí com o decorrer do tempo mesmo eu fui para volante, foi onde eu me consolidei como atleta profissional. E aí nos últimos 3, 4 anos eu tenho jogado como terceiro zagueiro também. Terceiro zagueiro também. Aham. E como foi seu início? Você falou do Matsubara. Você veio de Goiás para fazer um teste ali? Como é que foi? Na verdade a minha história foi assim, eu comecei a jogar futebol no Anápolis mesmo, com 15 anos. E com 15 anos eu já estreiei como profissional, como jogador profissional. É certo que Anápolis não estava numa fase tão boa e aí teve que usar os garotos da prata da casa e eu tive uma oportunidade. O time não estava bem, mas eu aproveitei bem a oportunidade. E naquele mesmo ano que eu saí do Anápolis, que eu joguei no profissional do Anápolis, eu já vim para o Matsubara com 15 anos mesmo. E aí fiquei 5 anos no Matsubara e aí as coisas foram correndo da maneira que a gente queria mais ou menos e aí acabou acontecendo a gente vivendo grandes momentos aí no futebol brasileiro. Você ficou 5 anos no Matsubara? Fiquei 5 anos no Matsubara. Até que ano você ficou lá? Eu cheguei em 92 e saí em 97. E disputou torneios aí pelo Matsubara? Muitos. Taça Rio, Taça São Paulo, Taça Santiago, torneios no Japão, campeonatos estaduais. Foram bastante, foram 5 anos lá bacana mesmo, assim, onde eu aprendi muita coisa lá. E do Matsubara você foi para onde? No Matsubara eu vim comprado pelo Curitiba. Na verdade, nesse período que eu fiquei no Matsubara, esse período de 5 anos, eu fui emprestado 2 vezes. Fui emprestado para o América de Rio Branco, no interior de São Paulo, e fui para o Garça também, um time da terceira divisão do estado de São Paulo. E aí, depois eu vim em 97 eu vim para o Curitiba. Na verdade eu vim de contrapeso, as pessoas contrataram, a diretoria do Curitiba contratou um jogador chamado Tiganá, que era a revelação do campeonato. E aí o diretor do Curitiba foi, do Matsubara, naquela oportunidade falou, o Tiganá só vai se o Reginaldo for, vamos fazer uma venda casada. E acabou que o Tiganá acabou não dando certo aqui no Curitiba. E aí foi onde que eu tive muito mais oportunidade do que ele, né? E aí eu fui procurando meu espaço dentro do Curitiba e fiquei por muito tempo aí. E você está no Curitiba até hoje, assim, a última vez que você jogou? Eu saí. Você ainda saiu do Curitiba? Eu saí do Curitiba em 96. Em 96 eu saí do Curitiba e fui para o Atlético Mineiro. Foi o ano em que os dois clubes caíram para a segunda divisão, o Atlético e o Curitiba. O Atlético Mineiro e o Curitiba. E foi uma troca meio tumultuada, porque eu estava 8 anos no clube, naquela oportunidade o clube resolveu fazer uma reformulação total e aí rescindiu o contrato com muitos jogadores e eu, naquela oportunidade de sair, alguns queriam que eu ficasse, outros queriam que eu saísse, por estar muito tempo no clube. E eu acabei indo para o Atlético Mineiro. E naquele ano o Atlético Mineiro subiu e o Curitiba não teve a oportunidade de subir, só foi subir no ano seguinte, né? Mas foram dois clubes assim que eu tive um carinho muito grande. Na verdade eu joguei em poucos clubes assim, de massa mesmo. Joguei no Bahia, joguei no Curitiba e joguei no Atlético Mineiro. Mas foram 3 clubes assim que eu tenho um carinho muito especial. E eu até acredito que a recíproca também é a mesma, sabe? Eu tenho um carinho muito especial deles por mim também. Então você teve a oportunidade foi manhã ou de tarde de autógrafo? Eu tive uma tarde de autógrafo lá. Na verdade, eu que tenho que agradecer o Curitiba por isso. Nesse ano do ano do centenário,
aconteceram muita coisa na minha vida assim que eu não esperava. Na verdade eu fui convidado para muitas festas aí do Curitiba, fui desfilar a camisa, fui em tarde de autógrafo, fui homenageado na câmera. Então aconteceram coisas assim que, lógico, eu fiquei 8 anos no clube, fui o jogador que mais jogou com a camisa do Curitiba em campeonatos brasileiros. Então eu fico realmente agradecido, mas eu também sei da minha história, eu fiz parte, na verdade eu fico muito feliz de fazer parte da história dos 100 anos do Curitiba e as pessoas lembrarem de mim. Isso é gratificante, né? Isso foi o primeiro a fazer a sessão de autógrafo. Então, foi uma coisa muito bacana, assim, sabe? As pessoas... Porque, na verdade, eu tinha um receio, assim, porque eu moro aqui em Curitiba, você direto está encontrando um torcedor, muitos gostam de você, mas tem um ou outro, de repente, que não gosta. Tem 3 anos que eu saí do Curitiba, eu fiquei 2 anos sem ir no estádio do Curitiba, porque eu não sabia como ia ser a recepção dos torcedores. Mas foi uma grata surpresa, assim, as pessoas fazerem uma homenagem para mim e o torcedor ter um carinho especial por mim, assim, sabe? De repente eu desconhecia isso, sabe? Não sabia que eu tinha tanto prestígio. Porque é um jogador mais de marcação, um jogador que de repente não aparece tanto para o torcedor e não é tão badalado, mas graças a Deus, assim, eu fiquei muito feliz mesmo, porque as coisas aconteceram de uma forma muito bacana mesmo para mim. Mas pode ter certeza, igual você falou, a posição que você jogava, meio campo, marcando, mas a torcida gosta desses jogadores. Principalmente quando eu estava falando da minha história do Flamengo lá. Aquele Williams lá, você vê, o cara é um dos caras que mais rouba a bola. É raça, né? É verdade. Esses jogadores, assim, eles são pouco valorizados. Mas para o treinador e de repente para o time, eles têm uma importância muito grande. Muito grande mesmo. Eu costumo dizer sempre, as pessoas falam que hoje o futebol tem que ser um futebol mais moderno e não precisa de tanto volante de marcação. Eu sou totalmente contra isso. Um exemplo bem claro mesmo, foi quando o Real Madrid dispensou o Makelele. Um jogador fundamental em qualquer esquema. O Real Madrid tinha um time galáctico lá, mas não conseguiu ganhar de ninguém. Porque não tinha ninguém para marcar, para os galácticos jogar. Então, esses jogadores, de repente, para uma diretoria, não tem tanta importância. De repente, para o torcedor mais desligado, não tem tanta importância. Mas para o treinador e para a história do clube, para a conquista de um campeonato ou de uma partida, é de uma importância muito grande. Tem jogador. É necessário. Para ter um equilíbrio no meio de campo, o time inteiro, né? É necessário. Reginaldo, você estava me falando então dos seus clubes que você passou. Como foi sua estreia profissional? Vamos falar do Curitiba, estamos aqui no Curitiba. Como foi? A minha estreia no Curitiba foi contra a Portuguesa em 1997. Brasileirão? No Brasileirão. Eu estava no banco, eu tinha chegado do Matos Bar, eu estava no banco, e o lateral esquerdo machucou. Eu já vim pro Curitiba como volante. E o lateral esquerdo machucou, e aí na época o treinador era o Rubens Minelli, e aí ele perguntou se você vai de lateral esquerdo? Eu na hora levantei e vou. E aí fui, a gente empatou o jogo de 1-1, e talvez naquela oportunidade que ele me mandou ir para a lateral esquerda e eu não pensei 2 vezes, eu queria jogar realmente, foi que abriu as portas para que eu ficasse no Curitiba por 8 anos. Daí você jogou na posição que não era sua, mas pelo menos não jogou, né? Entrou E não comprometi essa foi. Então foi interessante e mesmo. Acabou empatado o jogo? Empatou em 1-1. E adversário que você gostava de jogar é uma pergunta até chata de fazer, porque é clássico, né? Clássico é o mais gostoso de jogar, né? Todo mundo fala, né? Na verdade é isso mesmo, sabe? Na verdade o Curitiba sem o Atlético e o Atlético sem o Curitiba não seria essas potências que são. E até mesmo o Paraná. O Paraná, na verdade, fez com que Curitiba e Atlético crescesse muito. Porque o Paraná, nos seus primeiros anos de existência, ele conquistou muito título. E o Curitiba e o Atlético, vamos despertar porque tem um caçula chegando aí e vai nos incomodar. Então, fez com que o Curitiba e o Atlético crescesse muito. E aí, a rivalidade de Atlético e Curitiba, eu tive a oportunidade de jogar Bavi, Bahia e Vitória, alguns clássicos do interior de São Paulo. Tive a oportunidade de jogar um clássico lá na minha cidade de Anápolis, o Anápolis e Anapolina. Não vi tanta rivalidade como existe Atlético e Curitiba.
a semana é diferente, tudo é diferente. A responsabilidade é diferente. Você já começa a semana com a responsabilidade, de repente, até o porteiro que te encontra no teu prédio, ele começa a te cobrar. Domingo é Atletiba. Então é uma semana diferente, sabe? Então, com certeza também. Mas é um jogo muito bom de se jogar também. É um jogo onde a gente costuma dizer que a linha do inferno é muito próxima ali. Se você perde, você está no inferno. Se você está no céu. Então é muito próximo, assim. Então não dá para você bobear muito não, mas é um jogo muito gostoso de se jogar. Você já fez gol no clássico? Não cheguei a fazer gol não, porque é um jogo mais de responsabilidade, então a função era mais de defender, e aí você fazia a tua função bem feita mesmo e deixava mais ou menos dar pro pessoal do ataque resolver. Então tá. Seus títulos desde garoto, assim, que você lembra? Assim? Eu, na verdade, assim, eu tive com título pelo Bahia, profissionalmente falando, assim, né? Eu tive título pelo Bahia, Baiano? Pelo Copa do Nordeste, Copa do na Nordeste. verdade. Que era um mini brasileiro lá da região lá mesmo, dos times nordestinos. Campeonato, fui campeão num festival brasileiro pelo Curitiba em 97, no ano em que eu cheguei. E tricampeão paranaense pelo Curitiba, né? 99, 2003 e 2004. E fui campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro na Série B. Série B, você foi campeão? Beleza. Foi muito bacana. Conseguiu... Subiu o Atlético Mineiro, a gente tem um carinho muito grande pelo clube também. E eles também têm um carinho muito bacana pra gente, talvez por essa conquista, né? Mas foram esses títulos aí que a gente tem na carreira. E no Matsubara, quando você estava no início lá? No Matsubara, na verdade, assim, a gente se formava muito bons jogadores lá. Muito bom jogador mesmo. Tanto que o celeiro que o Matsubara mandou para o Brasil aí foi grandiosamente mesmo. Só que a gente não conquistava título. Porque quando a gente estava muito bem, os clubes já iam lá e buscavam, já vendia. Então, mas foi uma escola muito bacana. Na verdade, lá você aprende muita coisa, né? O Matsubara, é pena que agora, com essas leis que existem do futebol aí, perdeu um pouco assim o poder aquisitivo mesmo do Matsubara. Mas era uma formação de jogador muito grande mesmo. Não, tem muito ali na região, no Brasil inteiro que saiu dali, né? Que saiu do Matsubara. Então tá, jóia. Da relação de títulos, lógico que vem medalhas e troféus. Até nós estamos aqui com alguns aqui de suas chuteiras de ouro. Eu queria que você mostrasse para o pessoal ali. Na verdade, isso aqui são umas conquistas meio que individual, assim, né? É lógico que você não ganha nada sozinho, mas é sempre bom ser reconhecido, assim, por alguma coisa que você fez, né? E essas coisas não tem preço, não. E ninguém consegue também apagar. Então, na verdade, foram 3 vezes, assim, eleito o melhor volante do campeonato estadual, né? Que pra gente nos deixa muito orgulhoso mesmo. Porque o campeonato estadual aqui no Paraná, ele é muito difícil de ser disputado. Embora as pessoas falem, é mais decidido entre Atlético e Curitiba, já sabe, não é. O campeonato interior tem time bom. Tem time muito bons e os campeonatos eles acabam sendo muito competitivos. E não existe mais esse negócio de time pequeno vir aqui tomar um monte de gols. Está muito nivelado, assim, sabe? Tanto é que os times grandes de fora do estado, eles vêm aqui, não precisa vir buscar no Curitiba, ou no Atlético, ou no Paraná. Eles vêm já direto nos times do interior e buscam e já levam. Então é um campeonato que está muito nivelado e muito competitivo mesmo. E aí você, dentro desse campeonato, você é considerado um do seu melhor da sua posição. Então a gente inteiro, né? Fica muito feliz. Assim. Eu estava vendo aqui, então foi uma da edição de 2001, 2001, 2002 e 2005. Foram os 3. Isso assim é de um jornal, né? A gente ganhou umas outras também, que de repente não cabe tudo aqui, você acaba colocando em outros lugares, assim, dividindo um pouco, assim. Mas foram bastante conquistas mesmo, como grupo e como individual também. A gente fica muito feliz assim, de ter conquistado essas coisas aí. Então tá, agora. Jogo inesquecível que você queria lembrar, algum deles? O jogo inesquecível foi o título de 2004. Esse é inesquecível mesmo. Uma porque foi em cima do nosso maior rival
e foi em umas condições assim terrível. A gente foram 3-3 assim, e a gente estava numa situação delicadinha. A gente podia até empatar, ganhar o primeiro jogo, e no segundo jogo o Atlético veio com toda a força, uma pressão de jogar na baixada, e a gente conseguiu segurá-los assim de uma maneira muito bacana mesmo. Conseguiu empatar o jogo, começando ganhando, depois tomando uma virada, conseguimos empatar 2-2, eles fizeram 3-2, e aí no finalzinho do jogo lá, o Tuta fez um gol que nos deu um título bacana. Esse ficou na história mesmo. Eu acho que até na história do torcedor do Atlético também, esse jogo é inesquecível mesmo assim. E pra mim é um jogo que está vivo na minha memória até hoje. Um jogo que não dá pra esquecer, né? Não consigo, não. Esse aqui eu não vou nem perguntar pra você agora, também por causa de problemas técnicos que tinha vocês. Vamos, ídolos que você tinha como garoto. Eu vim de uma família totalmente flamenguista. Totalmente flamenguista mesmo. Meus irmãos, minha mãe. Meu pai torcia pro Fluminense, mas ele tinha voz ativa lá no lugar, mas a gente tinha um carinho especial pelo Flamengo mesmo. E aí não deixa não dá para você citar outras pessoas assim, a não ser o time do Flamengo daquela época, de Zico, Andrade, Nunes, Adílio, Leandro, Andrade, né, Júnior, Raul Plasma, Marinho. esse povo todo. Esses aí são, assim, você se via como um jogador, você imaginava jogando no Maracanã, de repente no Flamengo. Depois isso foi amadurecendo, esse sonho foi meio esquecido, porque aí você acaba sendo mais profissional. Mas até então era aquele time lá. O Zico era um jogador diferenciado, e aí hoje eu falo, eu era o ídolo do Zico. Eu gostava de ver o Zico jogar, mas eu gostava de ver o time do Flamengo jogar. Porque o time do Flamengo era muito bom mesmo. E aí você sempre tem o ídolo, assim, você acaba sendo o ídolo quando você começa a jogar, ver na tua posição alguém que você se vê futuramente jogando. Eu gostava muito de ver o Leandro, o lateral direito, jogando, que era um baita de um lateral mesmo, um cara que botava a bola onde ele queria mesmo, tinha uma facilidade de bater na bola tremenda. Então, eu gostava muito de ver ele jogar, mas isso é inevitável não falar que o meu ídolo maior não era o Zico. Zico. O maior de todos, né? De todos, né? Até dos mais antigos eles falam. É verdade. Então tá, jóia. Você fez muitos amigos no futebol, né? Isso que é gostoso. Cara, graças a Deus a gente tem uma facilidade de fazer amigos. E o futebol te proporciona isso, sabe? O futebol, ele te proporciona cada coisa. E uma das coisas belas que eles conseguem a gente fazer é você ter amigos, assim, sabe? Amigos verdadeiros mesmo, assim, sabe? Você encontra muitas pessoas, mas tem alguns que criam uma raiz tão grande com você, assim, de amizade mesmo, que é chegado muito mais às vezes do que um irmão, porque você está no convívio com ele todos os dias. Tem bastante amigos mesmo, graças a Deus o futebol me proporcionou isso aí. Então tá jóia. Lembrar de alguns técnicos que trabalharam com você? Os treinadores que eu trabalhei foram todos maravilhosos e tiveram um significado muito grande na minha vida, assim. Talvez, assim, se eu citar um só é injustiça, mas eu tenho uma gratidão. Todos foram muito bons mesmo, mas eu tenho uma gratidão muito grande pelo Rubens Minelli, pelo Abel Braga. Foram pessoas assim que me ensinaram muito e me ajudaram. E o Lever Coupe. Lever Coupe no Atlético Mineiro, ele foi um paizão mesmo, assim, me ajudou de uma forma muito bacana mesmo. Tem outros, assim, mas esses três foram pessoas fundamentais mesmo na minha... E não posso esquecer do Antônio Lopes também, que me ajudou bastante também aqui no Curitiba. Foi uma pessoa muito bacana também. Então tá jóia. Gols, você lembra mais ou menos quantos gols você fez na sua Eu, na carreira? verdade, eu fiz muito poucos gols. Muito pouco mesmo. Posição, No período que eu fiquei no Curitiba, eu costumo dizer que foram poucos gols. Os gols não foram tão bonitos, mas porém muito importante mesmo. Eu fiz 9 gols no Curitiba. Todos de cabeça. Todos os gols foram de cabeça, mas foram gols assim, de uma importância de semifinal de campeonato, gol de Libertadores, sabe? Então, esse aí, como é muito pouco, não dá para você esquecer de nenhum. Então, mas foram gols importantes mesmo, assim, que tem um significado muito grande. Você às vezes encontra com um torcedor aí
Que, você fez pouco gol, mas eu lembro de todas, então é muito bacana também. Legal. E de outros times, você lembra de algum gol que você fez? Eu fiz no Bahia mais 2. Eu, na verdade, na carreira eu tenho 17 gols. 17 gols. Eu fiz 3 gols pelo Matsubara, 9 pelo Curitiba, 3 pelo Bahia e 1 pelo Atlético Mineiro. E tem um gol contra também. Não dá. Mas Então isso foi 17? foi 17. Então tá jóia. Mas aqui eu vou até pular, já foi até engraçado. O gol mais importante foram esses aí, que foi quase verdade. O mais bonito desses aí, qual que seja? O mais bonito talvez seja um contra o São Caetano. Foi um gol de cabeça, mas eu tive que me desvencilhar de um jogador e fiquei quase torto mesmo para cabecear. Eu lembro que saiu uma foto no dia seguinte do jornal e esse gol ficou muito bonito mesmo. Até na foto, assim, porque eu tive que fazer uma envergadura bem grande mesmo para alcançar a bola e tirar do goleiro. Foi um gol muito bonito. Pelo Curitiba? Foi pelo Curitiba. Então tá jóia. Ô Reginaldo, nós fizemos até, vim mais fazer amizade com você e tal, tô fazendo amizade com muita gente aí. Obrigado por você ter me recebido aqui. Vou fazer tua ficha lá e eu criei uma frase no final da minha entrevista, vou dizer para você. Reginaldo, você faz parte da história de futebol, cara, e eu, Marcelo Spalding, historiador, não vou deixar essa história ser esquecida. Gostaria que você deixasse uma mensagem para mim, teus amigos e tua família e todo mundo que for ver nossa entrevista lá depois. Na verdade, assim, é sempre muito bom falar de futebol. Eu costumo dizer que o jogador de futebol ele tem uma importância muito grande porque ele tem o poder de mexer com a vida das pessoas. Se você ganha o jogo, você pega o pai da família, o torcedor do clube, do teu clube, pega a família dele e vai lá no restaurante e come, todo feliz. Se você perde, ele fica todo triste, vai lá, briga com o filho, briga com a esposa. Então você tem o poder de